Eu vou tentar me arriscar um pouco e comentar esse vídeo, não sei exatamente o que vai sair daqui, mas a gente vai usar como base Gilles Lipovetsky e a Era do Vazio. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e eu vou deixar, claro, o arroba do criador para vocês também. Gilles Lipovetsky vai dizer que na nossa sociedade pós-moderna, a barreira que existe entre o humor e o não humor acaba sendo dissolvida. A diferença que existe entre situações cômicas e situações cerimoniais acabam sendo, na pós-modernidade, aos poucos, colocadas meio que no mesmo lugar. Momentos que antes eram os momentos do humor e que, portanto, fazia com que a seriedade ocupasse o outro momento, então tinha essa dinâmica, hoje não necessariamente acontece desse jeito. O mundo carnavalesco da Idade Média, por exemplo, o humor tinha uma função diretamente contra o Estado, contra as normas sérias, contra o sagrado. Já na Idade Clássica, o que se tem, logo depois da Idade Média, é um satirismo que é muito forte e que também demarca ali uma diferença, uma divisão do sério e do não sério. Na pós-modernidade, o carnaval, esse tipo de festa, acaba se transformando, por sua vez, vai dizer o autor, em folclore. E percebe que tem uma diferença brutal aqui, né? Quando a gente está falando de folclore, a gente está meio que falando de um objeto, algo, uma coisa, que precisa ser mantida meio que para preservar as tradições. E não exatamente se está falando da festa do carnaval enquanto uma instituição ativa de liberação do humor, por exemplo. Vai dizer o autor que o princípio de alteridade social do carnaval tende a ser, aos poucos, perdido na sociedade pós-moderna. Na pós-modernidade, a gente vive num momento em que o humor acaba aparecendo na publicidade, no rádio, na televisão, ele acaba afetando todas as esferas da vida. Mas isso não é algo positivo necessariamente, porque, vai dizer Lipovetsky, isso significa que o humor se pulveriza nessas diferentes esferas. Vale dizer que na Idade Média, mais ou menos uns 3 meses do ano era dedicado à festa, festividade, humor, prazer. E o que acontece nessas festas? Nessas festas, aquilo que é sagrado acaba sendo colocado numa dimensão carnal humana. Um pouco antes da pós-modernidade, disso que chamam de pós-modernidade, teve alguns séculos, antes do século XX e tal, em que o humor passou a ser algo que não poderia ser expresso gratuitamente. Isso é com a emergência das sociedades disciplinares, e aí o Michel Foucault ajuda a gente a entender isso um pouco. Sociedade disciplinar é aquela que está marcando o corpo dos indivíduos para eles serem mais dóceis, produtivos. Tá a todo momento marcando o corpo, tá a todo momento corrigindo postura, tá a todo momento corrigindo movimentos, todo momento corrigindo a velocidade, para que o peão possa fazer mais peças possíveis, para que o aluno possa escrever mais texto possível, para que o professor possa dar mais aulas que sejam possíveis. O riso das sociedades disciplinares acaba sendo visto dessa maneira como algo que faz com que se gaste mais tempo e dinheiro na hora de modelar o corpo das pessoas. E aí modelar o corpo, que eu quero dizer, é discipliná-los. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E talvez a crítica mais interessante desse capítulo que eu peguei para falar com vocês é que, vai dizer o autor, nas nossas sociedades, a publicidade, o rádio, a televisão, etc, etc, o humor ele não é utilizado como uma ferramenta de combate como era na Idade Média, por exemplo. Ou o humor se transforma naquela coisa de humor de marca, tá ligado o que eu tô falando? Humor de marca, que é quando a marca se apropria de um humor, não ofende ninguém e é sem graça pra cacete. Esse humor de marca que não sacaneia, esse tipo de humor que não tem uma vítima, não tem combate, portanto, porque quando a gente fala vítima, a gente não tá falando de grupos minoritários, tá falando de alguém. O humor sempre foi uma arma para poder ter uma vítima, e essa vítima muitas vezes é quem tá, lá na classe de cima.
O humor de marca é quase como um corporativismo de classe humorístico. É aquele tipo de humor que não vai ofender ninguém, não tem crítica, não tem zoação, ninguém é rebaixado e ao mesmo tempo um clima eufórico, inofensivo fica sempre no ar. O humor bizarro e hiperbólico, que também é muito característico do nosso tempo, é um tipo de humor que não tem muito a ver com espírito ou com uma ética de vida e muito menos tem a ver com a possibilidade de você apontar o dedo na cara do rei, do presidente e rir um pouco da cara dele. Hoje em dia no Brasil, por exemplo, não é necessariamente o humor, é o escárnio que consegue fazer isso. E o escárnio, ele só aproxima quem está gerando escárnio, né? O humor de marca, ele serve para aproximar todo mundo, porque todos são consumidores. O ponto do autor é dizer que hoje em dia a gente não vive necessariamente uma era do humor, pelo contrário, a gente vive uma era em que o humor aos poucos morre enquanto um fenômeno social e cultural de valor. Tudo bem?